Pessoal, boa tarde, né? Sou o professor Vitor. Essa aula é a nossa segunda aula do segundo ano. Lembrando que a gente já está adiantando bem o conteúdo, né, durante essas aulas. E a gente vai dar continuidade ao último slide que a gente passou tanto na sala como na aula passada remota. Tá bom? O último slide foi esse, processo céfalo-caudal e próximo distal no envelhecimento. Então, no envelhecimento acontece a regressão de todos os fatores que a gente já falou anteriormente, né? E vamos entrar agora nos índices de crescimento. O crescimento segue um padrão universal, então é um padrão para todo mundo, né? E resistente a influências externas. Na maioria das vezes esse padrão, o que faz com que defina esse padrão sempre vai ser a genética. Então, dificilmente os fatores externos vão interferir no crescimento ou não daquela criança. Lembrando que tem a questão alimentar, da cultura da família, né, da estrutura familiar. Então, tudo isso também vai interferir, mas de uma forma mínima, né? Lembrando que essa questão do crescimento, ela já acontece naturalmente por conta da biologia. Biologicamente, nós desenvolvemos, né, até a altura padrão, né, de nossos pais. Então, na maioria das vezes, pega genética paterna e materna, e esse tamanho, essa altura, esse crescimento, ele já tem um limite a se chegar, tá bom? A mínima interrupção do ritmo normal do crescimento é compensada por um processo chamado de flutuação autorreguladora, que torna a criança capaz de alcançar seus companheiros da mesma idade. Então, até dos 0 anos a 1 ano e 8 meses, essa flutuação ela acontece de uma forma mais rápida, né? Onde normalmente a criança tende a acompanhar seus demais colegas. Então, até 1 ano e 8 meses, né? Se essa diferença não for tão gritante, a criança vai conseguir desenvolver naturalmente, tá bom? Este processo é capaz de compensar os desvios mínimos no padrão de crescimento, mas é frequentemente incapaz de compensar os desvios maiores. Então, como eu acabei de dizer a vocês, se esse desenvolvimento for tão grande, né, mesmo com essa flutuação autorreguladora, os desvios maiores eles vão continuar, tá bom? Então, as crianças que têm um padrão bem maior e outros menores têm a mesma flutuação autorreguladora, que é o pico de crescimento, tá bom? Este processo ele é capaz de compensar, mas se for muito grande esse desvio, né, essa diferença ainda vai ficar bem visível, tá bom? As restrições das oportunidades de experiência também interferem nas habilidades das crianças. Os efeitos da privação da experiência motora e sensorial pode algumas vezes ser superada quando condições quase ideais são estabelecidas. Entretanto, a extensão até a qual a criança poderá alcançar seus companheiros etários depende da duração, da severidade da privação, da idade e do potencial genético de crescimento. Então, essa parte final ela resume tudo que a gente falou agora do índice de crescimento, né? A criança, nós já temos uma genética que vai determinar uma altura padrão, né, de acordo com a genética materna e paterna. Mas se a criança não for incentivada a utilizar desses artefatos, né, para ter um desenvolvimento natural e benéfico, ela vai ser bem prejudicada. Vou dar como exemplo, se o pai ele não incentiva o filho a andar, a falar, tudo isso na fase infantil, a criança ela vai ter dificuldade na fala e no caminhar, bom? Agora eu vou falar para vocês sobre diferenciação e integração. É o entrelaçamento recíproco. Então, esses dois eles vão determinar
determinadas situações da criança, né, para diferenciar os grupos musculares, e o outro vai falar sobre os sistemas sensoriais. Então, vou tentar explicar rapidamente para vocês sobre os dois. A melhora na execução de movimentos que ocorre do recém-nascido até a adolescência pode ser bem explicada por esse movimento, tá bom? É bem complexo, coordenado e progressivo de mecanismos neurais de sistemas musculares opostos em um relacionamento crescentemente maduro. Então, como eu posso definir isso? A partir do momento que a gente nasce, né, funções musculares, elas iniciam essa organização para que a gente comece a ter um controle neural em cima desses movimentos, né? Quando nós somos recém-nascidos, os movimentos acontecem involuntário, nós não temos o controle dele, por conta exatamente disso. Nós ainda não temos um controle muscular, né, que faça com que a gente consiga determinar diferentes tipos de movimentos, tá bom? Então, o que seria essa diferenciação? A diferenciação é a capacidade da criança em diferenciar os grupos musculares necessários para determinados movimentos. Então, a criança ela tem dificuldade de entender quais os grupos musculares ela deve utilizar naquele momento. Por isso que a questão do caminhar tem toda uma progressão. A criança ela inicia engatinhando, depois ela vai conseguir ficar de pé, conseguir controlar esses movimentos musculares das pernas, para depois ela conseguir caminhar e correr progressivamente, tá bom? Então a diferenciação é essa, é quando a criança consegue diferenciar os grupos musculares para determinado movimento. Já a integração é a capacidade de fazer grupos musculares e sistemas sensoriais trabalharem em interação coordenada. Então, movimentos mais coordenados, né, necessitam de vários grupos musculares ao mesmo tempo. E, lógico, do sistema sensorial trabalhando junto. Então, é uma integração dos dois sistemas, tanto do sistema muscular como do sistema sensorial, fazendo com que aquele movimento ele aconteça naturalmente. Tá bom? E aí a gente chega na questão da prontidão. Atualmente o conceito de prontidão vai além da maturação biológica e inclui a consideração de fatores que podem ser modificados ou manipulados para encorajar e promover o aprendizado, né? Então, as experiências precoces, elas vão auxiliar ou vão atrapalhar? Lógico. O que é que a prontidão, como eu posso resumir a prontidão? A prontidão são as nossas experiências de vida, né, onde elas devem ser muito bem medidas para que não seja uma atividade muito complexa para a idade, nem muito fraca para determinada idade. Então, pesquisas sugerem que atividades precoces sem que o aluno esteja apto traz mínimos de benefícios. Quando a atividade ela é bem avançada e a gente ainda não está naquela função, né, de avanço, né, naquela estrutura de avanço, essa atividade ela não vai trazer tantos benefícios quanto a gente trazer atividades de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento. Certo? E aqui eu trago um slide para vocês entenderem melhor isso, né? Que é o período de aprendizado crítico e susceptíveis, né? Este conceito diz que em determinados períodos as pessoas estão aptas ou prontas para receber determinados estímulos. Então, vocês peguem aí a imagem que está no quadro e vocês vão tentar entender melhor isso. De 1 ano, ou de 0 meses até 1 ano e meio, a criança ela vai ter todo o desenvolvimento do caminhar. Logicamente que em algumas mais rápido, em outras mais lento, mas isso não quer dizer que tem algum problema nisso, tá bom? O problema vai surgir quando, até uma determinada idade, essa criança não conseguir desenvolver tal atividade, tá bom? Então, aqui no quadro eu mostro que dos 0 aos 5 meses, a criança vai começar a conseguir controlar sua musculatura de cabeça, pescoço e tronco, tá bom? A partir do 5º mês até o 6º,
a criança ela começa a ter força para virar para um lado, para o outro, conseguir se movimentar por conta própria, tá bom? Ainda deitadinha, porque ela não tem um controle ainda de ficar em pezinha. Do 7º para o 8º mês, a criança ela já consegue ficar sentada, apoiada em algum material, né? Apoiada numa parede, apoiada numa mesa, então ela já começa a conseguir ficar sentada. A partir do 9º para o 10º mês, né? A criança ela já começa a sentar sozinha, sem precisar de apoio nenhum. De 10 meses a 1 ano, a criança ela já consegue ficar de pé segurando em determinados objetos, né? Então, ela já começa a ter um desempenho motor do membro inferior bem maior, então ela começa a controlar os movimentos musculares das pernas e dos pés, né? A partir de 1 ano até 1 ano e 3 meses, a criança ela já consegue caminhar segurando em determinado objeto, se equilibrando, né? De 1 ano e 3 meses a 1 ano e 6, a criança ela já consegue aquele andarzinho de bêbado, né? Aquele andar ainda controlando suas funções musculares, né? Mas a partir de 1 ano e 6 meses, a criança já tem um desenvolvimento de conseguir ficar de pé e caminhar, né? Ainda com algum tipo de dificuldade, mas já tem um controle motor e muscular dos membros inferiores, tá bom? Diferenças individuais. Eu trago aqui o conceito dessa diferença individual. Cada pessoa é um indivíduo peculiar com sua própria escala de tempo para o desenvolvimento. Escala determinada pela combinação de hereditariedade e influências ambientais. Então, cada criança, resumindo isso, cada criança tem seu desenvolvimento diferente. Por quê? Vai depender muito da hereditariedade, da questão biológica e das influências ambientais. O que seria isso? Uma criança que o pai incentiva ele a caminhar cada vez mais rápido ou a falar, juntar as palavras e conseguir começar a falar, ela vai desenvolver primeiro do que aquelas que os pais não incentivam, tá bom? Então a criança, esse início da criança, dessas habilidades motoras, ela inicia principalmente quando se tem uma influência externa, certo? É comum observar desvios de média de até 6 meses a 1 ano no aparecimento de várias habilidades motoras. Então, tem uma certa idade, como eu mostrei para vocês no slide passado, onde até 1 ano e 6 meses a criança pode começar a ficar de pé, como é muito normal a criança ter essa dificuldade de começar a andar apenas com 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos. Passou de 3 anos, já é importante procurar uma ajuda médica para entender se não tem algum problema com o desenvolvimento motor daquela criança, tá bom? Aqui fala-se da filogenia e da ontogenia, que a gente já falou lá nos slides passados, né? A filogenia, são as habilidades que aparecem automaticamente e em sequência previsível. Então, a questão do falar, a criança começa falando algumas letras, depois algumas palavras, até conseguir formar tudo no formato adulto. Então, essas habilidades filogêneas, elas aparecem naturalmente. Já as habilidades ontogenéticas, elas dependem basicamente do aprendizado, como eu disse para vocês. A criança só vai aprender a andar de bicicleta se ela for para a prática, tentar aprender a andar de bicicleta. Então não nasce com aquela habilidade, tá bom? E quais os fatores extrínsecos que podem determinar tal desenvolvimento? O vínculo pode ser estabelecido de maneira incompleta com uma separação precoce. Então, esse vínculo quer dizer há problemas externos, né, na família, né, que pode ser estabelecido e atrapalhar esse desenvolvimento. Prematuridade, que é o atraso no desenvolvimento e no aprendizado. Então, acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de uma criança que nasceu prematura. Aquela criança, quando nasce prematura, com 6, 7 meses de vida, ela ainda está em formação. Então, para isso, ela precisa ficar mais um tempo no hospital, desenvolvendo, para que consiga chegar a esse desenvolvimento correto, tá bom?
O temperamento, lógico, influencia os padrões de interação com o outro. Então, uma pessoa muito temperamental, ela vai ter dificuldade de relacionamento. Desordens alimentares afetam drasticamente o crescimento e a motricidade, né? Então, quando a criança ela é retirada do leite materno muito cedo, ela tende a ter muito prejuízo com isso, porque o leite materno ele tem todas as vitaminas e minerais necessários para o ser humano. É o alimento mais completo do mundo, né? E níveis de aptidão, a extensão deste fator influencia as capacidades de desempenho de um indivíduo em movimento. Então, os níveis de aptidão é quando não se tem aptidão para determinada atividade. E isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento. Bom? Estímulo e privação, da igual a genética e ambiente. Então, o estímulo é questão ambiental, né? Estímulo e privação, ela vai bater de frente com essa genética. Vou dar um exemplo. Quando uma criança ela nasce com algum tipo de problema físico, ela é diretamente encaminhada, né, para fazer diversas sessões de fisioterapia, porque aquele estímulo vai fazer essa genética ser mudada com a questão ambiental, tá bom? Tendência atual, né? A tendência atual é reconhecer a interação da maturação e da experiência, concentração das pesquisas em 3 questões. Então, a tendência atual são as pesquisas, né, que reconhecem que a interação da maturação junto com a prática, ela tem determinados benefícios. E eu trago alguns para vocês. Princípio da aptidão, idades aproximadas nas quais várias habilidades motoras podem ser aprendidas mais efetivamente. Então nós temos as idades padrões, que as habilidades vão aparecer naturalmente, e quando essa habilidade não aparece, é sinal que essa criança precisa de um apoio, de uma pesquisa em cima dela, para que esse desempenho, para que essa habilidade apareça mais rapidamente, né? Princípio da aptidão, idades aproximadas nas quais várias habilidades motoras podem ser aprendidas mais efetivamente. Efeito do treinamento especial sobre o aprendizado das habilidades motoras, que são as experiências com gêmeos. Então, essas experiências com gêmeos quer dizer que 2 pessoas nascem com a mesma genética, mas têm desenvolvimentos diferentes. Gêmeos desenvolvem de forma diferente de acordo com suas experiências, tá bom? Efeitos das oportunidades limitadas ou restritas para a prática na aquisição das habilidades motoras. Então, estudos feitos com bebês no Irã, Beirute e Líbano demonstrou diferença no desenvolvimento motor de acordo com as diferenças de estímulo. Então, foi feitos estudos onde pegaram grupos de bebê e estimularam para determinada atividade, e outro grupo que não foi estimulado, e foi visivelmente notado que aquele estímulo faz uma diferença muito grande. A cultura determina que alguns movimentos são mais desenvolvidos em meninos e outros em meninas. Então, a parte infantil, a parte de família, faz toda a diferença. As brincadeiras que os pais deixam meninos ou meninas participarem faz a diferença no desenvolvimento, entre outras funções que nós podemos citar mais para frente. Bom? Princípios do desenvolvimento. Então eu trago aqui alguns pontos. Ponto 1, continuidade. A continuidade é um processo contínuo, desde a concepção até a morte. Então, esse desenvolvimento ele é contínuo, ele vai acontecer durante toda a nossa vida. Mesmo na terceira idade, quando ele tem uma regressão, mas é um processo natural da vida. 2. A progressividade, que é o desenvolvimento previsível e esperado para todos os indivíduos ao longo da vida. Então, é esperado desenvolvimentos, né, que afetam todo mundo igual. Não no mesmo tempo, mas numa mesma sequência. Então, é esperado que a criança ela aprenda a andar, aprenda a falar, aprenda a correr, a se comunicar. Então, todas essas habilidades são esperadas é esperado que a criança desenvolva naturalmente. Totalidade, que é a integração dos aspectos do comportamento humano. Então, na totalidade, a gente tem que ver o aspecto cognitivo, que mexe com o intelectual, o aspecto afetivo,
que mexe com sentimentos e emoções, e o aspecto motor, que mexe com a questão do movimento e da ação. Então, todos os três interligados e gera a totalidade. Bom? E as especialidades, que há predomínio de um domínio do comportamento sobre o outro, sem que sejam mutuamente exclusivos. Então, crianças vão ter desenvolvimento diferentes, onde algumas vão ter mais habilidades com os membros inferiores, outros com membros superiores, e assim são desenvolvimentos que acontecem naturalmente. Bom? E aí a gente fala rapidamente sobre capacidades motoras. Capacidade refere-se às qualidades inatas de uma pessoa, né? Indica uma medida de potencial e determina um rendimento motor. Então, determinada capacidade daquela pessoa vai determinar quais as funções dela está bem desenvolvida ou não. E as capacidades motoras, elas se classificam em capacidades motoras coordenativas, que são determinadas principalmente em função do sistema nervoso central, de orientação e regulação dos movimentos, e são vistas no âmbito qualitativo. Então, é na quantidade de habilidades que aparecem no nosso corpo. Dos 6 aos 12 anos, pessoal, elas se desenvolvem intensamente, estagnando na puberdade. Então, dos 6 aos 12, a gente consegue ter esse desenvolvimento mais frequente, mais intenso, até mesmo na escolha de prática de atividade física que a gente gosta, leitura, se a gente vai conseguir gostar daquela parte de leitura, de estudo, estilo musical. Então, essa parte é muito desenvolvida dos 6 aos 12. Estagnando na puberdade, então na puberdade tem uma estagnação, né? Agilidade, equilíbrio, ritmo, percepção espacial, percepção temporal e lateralidade. Então, todas essas habilidades, elas têm uma tendência a estagnar na puberdade. Muito pela falta da prática, né? Onde o jovem, o adolescente, ele diminui seu gosto pela prática esportiva, e pela questão atual de tecnologia, que tirou muito essa parte prática da vida do jovem, tá bom? E as capacidades motoras condicionais, que são determinadas principalmente pelos processos de obtenção e utilização, que é a distribuição de energia, onde predominam os processos metabólicos musculares e nos sistemas orgânicos, e são vistas no âmbito quantitativo: velocidade, força, flexibilidade e resistência. Então, quanto mais, como é no âmbito quantitativo, quanto mais você tiver velocidade, força, flexibilidade e resistência, quanto mais você pratica determinada atividade que vai gerar essas habilidades, mais capacidades motoras você vai ter. E aí eu chego aqui na importância da estimulação motora precoce para o desenvolvimento das capacidades motoras. Em nenhuma fase do ser humano o desenvolvimento motor vai ser tão rápido como de 0 a 1 ano e 8 meses. Por isso que eu disse a vocês, o bebê, todos nós quando nascemos, temos determinadas fragilidades, que do 0 a 1 ano e 8 meses esse desenvolvimento motor vai acontecendo, que vai gerar todo o desenvolvimento da vida. Então, se a gente ficar muito atrasado nisso, vai ser prejudicial lá na frente. Portanto, este é o período em que o bebê ainda terá maiores possibilidades de se normalizar sem se defasar no seu desenvolvimento. Então, quando o bebê está atrasado, né, se ele conseguir acompanhar esse desenvolvimento até 1 ano e 8 meses, normalmente ele vai conseguir ter uma infância com um desenvolvimento motor natural e normal. Como substrato da aprendizagem do indivíduo em sua interação com o ambiente, pode-se perceber a importância da criança experimentar movimentos e posturas normais desde seu nascimento, favorecendo a sua habilitação. Então, por conta desses estudos que entendem que determinada idade vai determinar o desenvolvimento ou não motor, então hoje está bem mais fácil de saber se a criança precisa ou não de um estímulo ambiental para acompanhar os demais. Bom, quanto mais tarde a criança iniciar o plano de normalização, mais defasado estará o seu desenvolvimento motor, juntamente com a perda da área sensorial,
refletindo-se na perda da noção espacial, corporal, percepção, esses que poderão contribuir com a falta de atenção ou dificuldades cognitivas. Então, é importante que os pais percebam desde sempre a dificuldade dos seus filhos, desde bebê, para que seja corrigido na idade correta. A gente terminou por aqui o slide. Pessoal, eu peço que todo mundo que assistir a aula coloque um comentário na aula, ou um ok, ou coloque alguma dúvida, tá bom? E informando a vocês que a partir desse momento nós vamos dividir os seminários, as apresentações de quem vai estar presencial e as apresentações de quem está 100% online, tá bom? Todas essas informações eu vou colocar no WhatsApp, lá no grupo de vocês, até o final do dia de hoje, certo? Vocês têm 15 dias para assistir essa aula. Espero que assistam realmente, para que na sala de aula a gente tire todas as dúvidas possíveis, tá bom? Logo venho para gravar mais uma aula e em seguida vou colocar uma atividade para que vocês pratiquem esse conteúdo, tá bom? No mais, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula e abraço para todo mundo, pessoal.